e me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado, e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, e me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado, e me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar nosso percurso paulino. A última semana entramos nesse primeiro sinal precursor que vai preceder a volta gloriosa de nosso Senhor. Vimos que vai ter alguns sinais precursores. Vimos já a semana passada o primeiro sinal, que será uma apostasia geral. Uma apostasia geral. Já falamos amplamente desse resfriamento da fé, resfriamento da caridade e também, por consequência, resfriamento da confiança e da esperança que podemos ter em Deus. Então, isso será um fenômeno de apostasia geral, que será um primeiro sinal precursor da volta de Jesus Cristo. O segundo sinal precursor, e começamos só na beira desse novo capítulo, o segundo sinal precursor antes da vinda de Cristo e depois dessa apostasia geral, mas ligado a ela, será o sinal do homem da impiedade. Homem da impiedade, que é Paulo que fala assim, essa terminologia, o homem da impiedade. São João, no Apocalipse, vai falar, e também nas cartas de João, ele vai falar do anticristo. E chegamos nessa página 296. E vamos ler justamente a primeira referência, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, e querendo passar por Deus. Então você pode perceber que são o homem ímpio, o adversário, o sedutor, aquele que vai colocar o lugar de Deus, e finalmente um personagem orgulhoso, totalitário, impressionante de ver o que aparece nesse homem ímpio. Também temos um outro versículo que fala também, o versículo 9, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Então, falsos prodígios, falsos milagres, finalmente realizados através desse personagem pelo demônio, Satanás. Então, é uma coisa verdadeiramente anticristo. E São João, ele mesmo, vai dizer, segunda carta de João 1,7, na segunda carta de João 1,7, o sedutor, o anticristo. Então, todas essas terminologias, mentiras, seduções, falso culto, falsa profecia, caracteriza, o que vai caracterizar e provocar a apostasia geral, finalmente, sobre a verdadeira fé, e uma apostasia também sobre a verdade. Será uma apostasia da verdade,
porque esse instrumento vai enganar e desviar da verdadeira fé, da verdadeira verdade. Então, será uma pessoa, a questão que podemos se perguntar, será uma pessoa humana verdadeiramente ou será um coletivo, um organismo, será uma potência, uma política, uma ideologia, será o que será? Bom, lá os spécialistes são partilhados e pensam que pode ser uma pessoa que representa e pode ser um aparelho, pode ser um organismo atrás, pode ser os dois que representam finalmente essa potência do anticristo, homem da impiedade. Mas falamos na página 298 que no longo da história aconteciam vários anticristos e homens da impiedade. Começa pelo Império Romano, vários imperadores cruéis e cheios de orgulho que se fazia idolatrar como um deus, e se falava do culto ao imperador. Imperadores romanos terríveis, que fazia, que promovia quase uma religião romana. Bom, perto de nosso tempo também, regimes totalitários, por exemplo, Hitler, Adolf Hitler, nazismo, Stalin, por exemplo, são representantes também de coisas terríveis, mas, bom, não representou um mundialismo que precisa, que a Sagrada Escritura nos revela, finalmente. Mesmo antes do cristianismo, aconteceu com o rei, eu acho que falamos a última vez, Antíoco Epífanes, que 2 séculos antes de Jesus Cristo, finalmente foi um representante dessa dimensão de anticristo que o profeta Daniel fala. Vamos citar justamente uma profecia apocalíptica do profeta Daniel no capítulo 12, versículo 1 a 4. Isso é relatado na página 299. Nesse tempo, levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo, o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem escritos no livro. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas, por toda a eternidade. Quanto a ti, Daniel, guarda em segredo estas palavras e mantém lacrado o livro até o tempo do fim. Muitos andarão errantes, e a iniquidade aumentará. Uma palavra também que podemos sublinhar, a iniquidade, o que falta de equidade. Iniquidade, que falta de equilíbrio, de vida moral. Então, Daniel faz corresponder isso também com uma certa ideia de ressurreição. Uns que dormem vão acordar, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Então, temos lá já atrás também, não somente essa revelação do anticristo, desse movimento de adversidade, mas também que corresponde à vinda de Nosso Senhor. Também na página 300, Paulo, com certeza, conhecia, porque ele foi imperador em Rome entre 37 e 41, o imperador Calígula, se diz?
Calígula, imperador romano, e podemos ler o que é relatado na página 300. Alguns anos antes da primeira missão de Paulo, entre 37 e 41 depois de Cristo, o imperador Calígula reinou sobre o Império Romano. Este personagem se entregou a todos os excessos de orgulho com toda a ferocidade. Ele se fez adorar como um deus, fez construir um templo em sua honra e instituiu sacerdotes para o servirem. Estabeleceu lugares de prostituição em seu palácio. Ele fez perecer um grande número de cidadãos, mesmo os parentes mais próximos. Ele perseguiu os judeus e queria se vingar deles, pois eram os únicos a não reconhecê-lo como Deus. Os judeus eram os únicos a não reconhecer ele como Deus. Terrível essa palavra. Hein? E então, esse Calígula foi assassinado poucos anos antes da redação das cartas aos Tessalonicenses. Então, Paulo não fala claramente, mas com certeza ele tem essa ideia. Hein? O homem da impiedade, o anticristo, já acontece no Império Romano. Depois, na época de Paulo, e bem relatado também na página 300, 10 anos antes dessa redação da carta, em 41, e um outro imperador, Cláudio, que será imperador em Roma, até 54. As cartas são de 52. E ele tem uma outra postura. E, finalmente, os historiadores, o escritor Suetoni, que é um escritor romano, vai falar dele de uma maneira interessante. Moderado e de uma simplicidade democrática, em que tendia a enobrecê-lo. Ele se obstinha do nome de imperador e recusava honras excessivas. Então, ele não queria esse nome de imperador e recusava as honras demasiado excessivas. Então, podemos ver que as políticas humanas também passam e não são definitivas. Hein? Uma é assim, uma outra é do outro jeito. Então, precisa de muita paciência para viver a história, nossa história. É a história que Deus nos permite de participar. Depois, nessa página 301, se fala o tema da impiedade. Porque para falar do homem da impiedade, o que significa impiedade? Como pode acontecer em nós a questão da impiedade? Então, vamos ver, na leitura dessa passagem, 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Pois o mistério da impiedade já está agindo. Já está agindo. O mistério da impiedade, diz São Paulo. A impiedade, como se diz, explicamos nessa página, vem do latim impietatem. Impietatem. Do impius, ímpio. Significa o desprezo pelas coisas religiosas. Uma negação da fé, finalmente. A impiedade é o contrário da piedade. A impiedade é o contrário da fé, da vida religiosa. Então, para acontecer uma apostasia geral, significa que age no meio de nós e em nós esse mistério da impiedade, o contrário da fé. E que isso que vai gerar a apostasia, que depois vai se instalar. Então, qual é a ideia de fundo da impiedade? Não é o ateísmo, finalmente. Não é a negação de Deus. E bem mais subtil. Não é a negação de Deus como o ateísmo moderno, que nasce no final do século XIX e XX, que não existe Deus. Ateu, sem Deus. Lá, impiedade não é a negação de Deus, mas é de recusar a piedade.
de recusar a vida espiritual, de recusar de dar graças a Deus, recusar de dar louvor a Deus. Deus existe, mas por que precisa de louvor, de louvar? Por que precisa de servir? Por que precisa de se consagrar a Deus? Por que precisa toda essa honra a Deus? Ele precisa disso, verdadeiramente? Então, você percebe essa ideologia atrás, como ela pode, finalmente, recusar todo o dever que podemos ter da vida espiritual, da vida litúrgica, da vida da moral. E, finalmente, isso tira toda a força da vida espiritual, da vida moral do cristão. Porque não precisa mais dessa piedade. E por isso que depois faz chegar as pessoas à apostasia. Porque, finalmente, não tem participação humana. Não precisa de participação humana a esse Deus. Então, vai provocar apostasia. Não precisa da fé também. E contrário à palavra de Paulo que citamos na página 302, que diz, 1 Coríntios 4, 7, Paulo vai dizer, pelo contrário, da impiedade, que é que possuís que não tenhas recebido, e se recebeste, por que haverias de te ensoberbecer, como se não tivesses recebido? Então, o que você tem que você não recebia? Paulo faz, no contrário da impiedade, vai dizer, mas pensa, reflete, no teu pensamento filosófico, tudo que você recebeu, tudo que você tem, você recebeu. Então, é o contrário da impiedade. A impiedade é autorreferencial. Não precisa de se referenciar a Deus. E, finalmente, os fariseus chegaram a viver e produzir essa autorreferencialidade, finalmente, sou eu que constrói minha vida, eu que faz o mérito de minha vida. Então, não precisa de ação de graça, não precisa do louvor, não precisa da Eucaristia. A Eucaristia significa ação de graça. Não precisa impiedade. Então, podemos fazer uma autocrítica, uma tomada de consciência, finalmente, exame de consciência, que pode levar à indiferença religiosa. Essa impiedade leva ao quê? À apostasia da fé e à indiferença religiosa. Nas cartas aos Romanos, na carta aos Romanos de Paulo, ele vai justamente explicar que impiedade e injustiça são ligadas. Romanos 1, 18, 19. Com efeito, a ira de Deus, do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Então, impiedade e injustiça, isso que provoca a cólera divina. É importante de ver como Paulo é muito preciso. Ele vem citar esses dois movimentos, finalmente, que convergem, que são juntos, para mostrar que, finalmente, é o anticristo que, no meio de nós, já está trabalhando. No início da igreja, no século II, Tertuliano, um padre da igreja famoso que escreveu coisas maravilhosas sobre a vida conjugal, por exemplo. Tertuliano, que diz também, veja como ele se ama, falando das primeiras comunidades. É ele, Tertuliano, que falou assim. Ele vai falar justamente do crime da impiedade. Ele chama isso de crime, século II. Tomai cuidado para que não seja um crime de impiedade de tirar aos homens a liberdade da religião e de lhes interditar a escolha da divindade, isto é, de não permitir honrar aquele que eu quero honrar, e de me forçar a honrar aquele que eu não quero honrar.
que não exista nenhum homem que queira homenagens forçadas, nem sequer um homem. Então, Tertuliano, escrevendo isso, ele começou já a escrever sobre a liberdade religiosa, que o Concílio Vaticano II já tem muitas precisões sobre isso. Liberdade religiosa, parce que na época era obrigatório o culto ao imperador. E Tertuliano vai dizer, não, cuidado, você não deve tirar essa liberdade de escolher a religião e a divindade que eles querem honrar. Você não pode forçar ninguém a honrar um Deus que você não acredita. Então, é muito interessante de ver que o século II já temos essa posição de um padre da Igreja. Depois, vamos voltar agora a 2 Tessalonicenses, vamos continuar nossa leitura, 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Interessante de ver, se podemos ler de uma maneira atenta, o mistério da impiedade já está agindo, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. O que retém esse mistério da impiedade? Para vocês, o que você acha? O que guarda o mistério da impiedade que retém de modo que ele não pode explodir? Não pode explodir até a apostasia geral, que será uma explosão da impiedade, a apostasia geral. Mas o que guarda é ele preso, finalmente? Cristo, claro, é nosso Senhor, que impede a liberdade dessa impiedade e ajudado da Igreja. É a Igreja que é o instrumento que vai reter, que vai impedir essa apostasia geral, essa impiedade de se tornar poderosa no mundo inteiro. Cristo, sua Igreja, a oração da Igreja, os santos que são coluna do mundo em que vivemos. Se não tinha mais santo na nossa geração, eu acho que o mundo poderia desaparecer. A vida do santo, a pregação do Evangelho que continua em cada momento. No mundo inteiro tem pregação do Evangelho. Nesse momento tem pregação do Evangelho. Nesse momento tem a Eucaristia celebrada. Nesse momento, cada minuto, cada hora, da noite e do dia, do mundo inteiro. É isso que sustenta o universo. É isso que sustenta a fé, que sustenta a confiança. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os santos, os fiéis, aqueles que são missionários, que pregam o Evangelho, que guardam finalmente limitado o mistério da impiedade. São João Paulo II, em 2000, finalmente, ele vai falecer em 2005, vai dizer essa palavra misteriosa e bonita sobre a misericórdia. A misericórdia não é um assunto privado. A misericórdia é o limite que Deus impõe ao mal. O poder que impõe o limite ao mal é a misericórdia divina. É bonito de ver isso. Não é a vingança que vai dar um limite ao mal. Não é ameaça. Não é um julgamento dos homens que vai limitar o mal. O mal será extinguido, não sei como se diz, que será parado pela força da misericórdia. A misericórdia, é por isso que ele canonizou Santa Faustina Kowalska como apóstola e secretária da misericórdia, que é justamente, se você
vão ler e temos no Web TV, temos percurso com Santa Faustina sobre a misericórdia divina, com nossa irmã Maria Faustina. É muito interessante de ver que essa misericórdia provoca uma barragem, uma limite ao mal. Que seja nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nossa vida familiar, nossa vida social, comunitária, a misericórdia, que transpassa um coração, desarma qualquer pessoa. Então, se você precisa de ser desarmado, vai buscar não do lado da justiça, nem da revolução, não, mas do lado da misericórdia. Bento XVI também sublinha, ele que foi um amigo de São João Paulo II e muito próximo do Papa João Paulo II. Bento XVI comenta: A violência, a ostentação ao mal se impõe na história, como a potência própria a Deus, a misericórdia divina. O cordeiro é mais forte que o dragão, poderíamos nós dizer com o Apocalipse. Voilà, o cordeiro desarma o dragão. E quem é esse cordeiro de Deus? É Jesus Cristo crucificado. E isso é nossa força. Não é uma força de justiça humana, autossuficiente, que não precisa de piedade e de vida em Deus, de louvor, de ação de grâce. Não, pelo contrário. O Cordeiro de Deus suscita o louvor, suscita a admiração, suscita nossa ação de grâce, Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como vai dizer São João Batista. E depois, então, por enquanto, esse mistério da impiedade é ligado, é mantido, limitado, mas vamos ver, 2 Tessalonicenses 2,7, o Senhor um dia vai fazer desaparecer. Como? Vamos ver. Pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. O Senhor vai fazer desaparecer como? Pelo sopro de sua boca. O que é o sopro da boca de Deus? O que é? O Espírito Santo é a palavra de Deus. O Senhor vai fazer desaparecer pelo verbo de Deus e pela força do Espírito Santo. Então, é muito importante de bem viver essas visões, essas revelações com a graça da fé, da esperança e da caridade. A vinda desse ímpio ou do anticristo é marcado, nós vimos, pela influência do demônio. Essa argumentação também se encontra no Apocalipse de João, que vai falar de uma outra terminologia, a besta, o dragão. Podemos ler Apocalipse 13, versículo 4. É uma outra maneira de dizer. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: Quem é comparável à besta, e quem pode lutar contra ela? Então, são outra terminologia, mas são as mesmas realidades que se encontram tanto do lado de Paulo, tanto do lado de João. Do lado de Paulo é a impiedade, que é a apostasia, que é exercitada, manipulada pelo instrumento, personagem que é o homem da impiedade. Lá tem besta, dragão. São sempre um casamento de duas forças, finalmente. O demônio, uma personagem que vai agir como instrumento do demônio. Voltamos a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler de 9 a 12. Ora,
A vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem nas mentiras e serem condenados. Todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Impressionante, hein? Podemos fazer duas colunas, hein? Verdade, revelação, palavra de Deus. E do outro lado, sedução, falsas, mentirosas, coisas que finalmente font parte do anticristo. Hein? Temos uma lista impressionante de obras, mas não podemos chamar isso de obra, porque o diabo não é capaz de fazer obras, mas de consequência, podemos dizer, sinais do mal. Hein? O mal não pode produzir obras, não existe. Só Deus pode fazer obras e os homens com ele. Mas podemos ler essa lista no versículo 9 e 10, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, hein? Essa lista de obras de potência, sinais, prodígios, mentira, enganação, perdição, influência, que engana, que 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda a sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Então, portentos, se diz? Portentos, Portentos, milagres milagres e prodígios mentirosos. E por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. E por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados. Então, mentira, sedução, condenação, injustiça, todos são ligados. E podemos ler também, ler em Romanos, você tem essas palavras na página 306. Em Romanos 16, versículo 17 a 20, temos também uma espécie, podemos dizer, de comentário de Paulo sobre esse tipo de escândalos, que provoca a desunião, podemos ler. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores de dissensões e escândalos contrários ao ensinamento que recebestes. Evitai-os, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras melífluas e lisonjeiras seduzem os corações simples. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos e sois para mim motivo de alegria. Mas desejo que sejais sábios para o bem e sem malícia para o mal. Pois o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo de vossos pés. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, qual é a atitude que mostra Paulo? Vossa obediência, finalmente, se tornará conhecida de todos e motivo de alegria. E uma firmeza na obediência, na fé, na verdade, que será a força dos fiéis que vão resistir a todas essas provocações, seduções, dissensões e escândalos, que são multiplicadores da iniquidade. Multiplicadores da iniquidade. No sentido daqueles que falham, que desertam. Então, temos uma citação também da sabedoria, não? Sabedoria 14, 9 e 10. Pois Deus detesta igualmente o ímpio
e sua impiedade. Também a obra será punida com o seu autor. Ah oui. E mais perto de Paulo, São João, que vai dizer no Apocalipse, vamos ver com um outro vocabulário, mas é a mesma realidade, São João, Apocalipse 13, 4 a 7. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. Palavras insolentes, blasfêmia. Paulo dizia seduções, falsas profecias, enganações. E também poder para agir durante 42 meses. Ela abriu então sua boca e em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Então, a permissão foi dada para guerrear contra os santos e vencê-los. Uma nova onda de perseguição através desses personagens misteriosos. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Adoraram-na, então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é preciso que morra pela espada. Nisto repousa a perseverança e a fé dos santos. O que vai vencer será isso, a perseverança e a fé dos santos. Então, queridos amigos, são palavras que nos provocam depois a rezar, a meditar, a pensar um pouco. Esses fenômenos de cultura, de sociedade, de conflitos que nos escapam, mas que podemos reconhecer através das profecias da Sagrada Escritura que nos prepara, que nos alerta finalmente como se realiza tudo isso. Então, sobretudo, através dessas palavras, que esses sinais precursores, que o Senhor nos protege em cada um de nós, de não deixar qualquer brecha a essa apostasia, esse esfriamento da fé e da verdade, e que nada vem a ultrapassar nossa vida, a substituir nossa vida espiritual, que nossa vida espiritual seja bem guardada, sabendo que é pelo sopro da boca de Deus que todas impiedade, inimizade, adversidade, anticristo será vencido. Página 308. O Senhor vencerá pelo sopro de sua boca, 2 Tessalonicenses 2:8, e exterminará pela manifestação de sua vinda. Sua vinda será o vencimento definitivo, o triunfo de sua verdade. E essa esperança que precisa em nós de renovar e de cultivar a nossa vida espiritual. E também podemos pensar a dimensão de uma nova Pentecoste, que será, com certeza, que vai acompanhar a vinda de nosso Senhor na sua vinda gloriosa. Será uma nova efusão, uma nova Pentecoste do sopro de sua boca. Então, que nosso Senhor nos preenche de alegria e de esperança. E até a semana próxima. E me lançar em tuas mãos para responder ao teu chamado. E me lançar em tuas mãos, me abandonar em ti, eis-me aqui, Senhor.